Em 1972, Deus enviou um casal com destino à Praça Central de Santa Bárbara do Oeste. Somente com uma mala em mãos, não conhecia ninguém, sem lugar para morar e com uma missão. A missão na qual caía sobre os ombros do pastor Hermenegildo e de sua esposa, irmã Maria, a responsabilidade de ganhar almas para o reino de Deus. Sua posse foi em meio às árvores da Praça Central, uma casa alugada na rua Graça Martins, onde fez de sua sala a casa de Deus. No início, era apenas sua família e nada mais. Foram tempos difíceis e de poucos recursos, e Deus enchia de sua glória aquele lugar. 40 anos se passou, e hoje podemos ver o fruto do trabalho. Um semeou, outros regaram, e Deus continua dando o crescimento. Um novo tempo chegou, e renascerá as esperanças, e Deus fará grandes mudanças. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. A paz do Senhor a todos. Para mim é um motivo de uma alegria imensa poder estar participando desses 40 anos da Igreja de Santa Bárbara. Eu tenho algumas experiências com relação à Igreja de Santa Bárbara do Oeste e eu me lembro quando o trabalho começou, um pouco antes da vinda do pastor Hermenegildo Cândido de Oliveira. Aquela igreja em Santa Bárbara, ali foi aberto 9 vezes o trabalho, 9 salões foram abertos. Inclusive, no último salão, no 9º salão que foi aberto, foi ali na Avenida Monte Castelo, eu comecei a congregar. Eu estava recém-chegado também da cidade de Descalvado e comecei a congregar naquele salão na rua Monte Castelo, Avenida Monte Castelo. Porém, teve um dia que eu cheguei para o culto, as portas estavam fechadas. Voltei para o próximo culto, na semana, as portas fechadas. Eu pensei comigo, deve ter acontecido alguma coisa, mas no domingo o culto será normal. Fui no culto, fui na igreja no domingo e novamente encontrei as portas fechadas. Eu procurei saber o que aconteceu, perguntei para algumas pessoas e me informaram que mais uma vez aquele salão havia sido fechado. Mas eu fiquei sabendo que viria um pastor para Santa Bárbara para mais uma vez tentar abrir o trabalho pela 10ª vez. E no dia da posse do pastor Hermenegildo Cândido de Oliveira, foi na Praça Central, debaixo das árvores. Ali ele tomou posse do trabalho em Santa Bárbara pela 10ª vez. E, graças a Deus, Deus confirmou a vinda do pastor Hermenegildo com sua esposa, irmã Maria, para Santa Bárbara do Oeste. Foi aqui, na Praça Coronel Luiz Alves, no centro de Santa Bárbara do Oeste, que no dia 21 de abril de 1972, o pastor Hermenegildo Cândido de Oliveira foi empossado como dirigente da Assembleia de Deus Belém, aqui em Santa Bárbara do Oeste, embaixo de uma dessas árvores aqui, desta praça. Então ele foi empossado aqui, nessa praça aqui, né? E não tinha casa onde morar e também não tinha igreja para congregar, né? Então se aceitasse uma alma naquele dia, não ia ter como encaminhar o endereço para a pessoa congregar, né? Na época do pastor Cícero Canuto de Lima ainda, ele foi enviado para Quatá, né? Lá também cumpriu o papel dele de desbravador, né? Quando a obra estava bonita, estava tudo encaminhado lá, escola dominical, com conjunto coral, com tudo bonitinho. Aí
Mandaram o pastor Hermenegildo para Santa Bárbara do Oeste. Os lugares que ele passou ainda tudo tinha igreja. Agora o lugar que ele veio, Santa Bárbara, nem igreja tinha, né? Então foi um desafio muito grande no ministério dele, né? Foi empossado na época pelo pastor presidente João Torresan, que era o pastor, nosso líder na época, né? E como não tinha nenhum templo, não tinha igreja ainda aqui estabelecida, o pastor foi possado, só ele e a família dele. Então ele começou a realizar cultos na casa dele. Foi um trabalho começado da estaca zero e ele começou então a evangelizar a cidade. Ele alugou uma casa na rua Graça Martim. Me lembro até hoje, a casa tinha uma sala ampla e ali começou a fazer os cultos ali naquela sala. Esse trabalho começou num quartinho de 2,5 metros mais ou menos por 3. A primeira pessoa que nós encontramos aqui foi uma viúva, irmã de Olinda, que saía de lá do Siqueira Campo e vinha congregar com nós aqui, na Graça Martins. E ali foi o ponto X da congregação, quando começou já a preocupação de arrumar um lugar maior, né? Para os irmãos terem uma ideia, era uma casa onde morava o pastor Hermenegildo com a sua família. E nessa casa tinha uma sala, de um lado só cabia uma carreira de cadeira, e do outro lado 3 carreiras de cadeira. Então era um corredor e ali eu vi muitas coisas maravilhosas acontecer. Foi o último casamento, foi lá, foi o meu, dia 11 de dezembro de 1975. Pastor Hermenegildo Cândido de Oliveira, sua esposa, irmã Maria, ele fez da sala a casa de Deus. Um belo dia ali na rua Graça Martins, o pastor presidente João Torresan, ele esteve lá para tratar sobre o salário para o pastor Hermenegildo. E ele colocou uma seguinte situação. Ele disse assim para a igreja: olha, na igreja entra X, as despesas são Y, e o salário do pastor Hermenegildo tem que sair aqui da rua Graça Martins. Qual será o salário dele? E ninguém falou nada. Não que ele não merecesse mais, merecia muito mais. Mas pela situação colocada pelo pastor presidente, o salário do pastor Hermenegildo seria o X menos o Y, era o que sobrava das despesas. João Torresan disse: muito bem, irmã Walter, é isso mesmo, é assim que vai ser. E devido a essa minha colocação, ele me colocou como tesoureiro da igreja. Eu fico feliz por fazer parte dessa história e ser o primeiro tesoureiro da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém em Santa Bárbara do Oeste. A aquisição do terreno, ele foi bastante dificultoso. Foi comprado o terreno e a construção pela fé. Aqui o nosso saudosa memória, o pastor Antônio Meirelles, ele costuma dizer que juntava-se fé e ferro, né, para construir o nosso templo sede aqui de 1º de maio. Lá também não foi diferente, não. E o que marcou muito a minha vida foi a pedra fundamental, que vieram da região de Osasco, da Vila Ré, em São Paulo, pastor João Branco e outros pastores, e foi uma festa grande e extraordinária. Naquela época lá foi tudo na base do sacrifício, né? Por fé, principalmente por fé, né? Na pedra fundamental estava presente o pastor João Torresan, o prefeito Romaninho. O pastor convocou eu, a Noêmia, a Raquel, a Vasti. Foi onde nós seguramos a faixa e subimos, né, até a Praça Central de Santa Bárbara do Oeste, onde inclusive todos os domingos a gente fazia culto lá. Aqui sou eu, aqui a Noêmia, aqui a Rubinha e aqui a Raquel. Então nós agradecemos a Deus, porque desde aquele tempo Deus já tinha nos escolhido e tem nos guardado até o dia de hoje. E eu posso dizer o mesmo que está na frase dessa faixa, né? Que até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui nós caminhamos até a Praça Central. Foi onde ali foi o término do culto realizado aquele dia. E sonhávamos com a construção do templo.
Mas como construir? Eu me lembro que nós saímos aos sábados e aos domingos, alugávamos caminhões e toda a irmandade da igreja ia em cima do caminhão, na carroceria, naquela época podia fazer isso, e a gente ia para as fazendas, apanhar laranjas, apanhar algodão. E teve uma época que nós fomos até cortar cana para juntar dinheiro para, nas outras semanas, a gente comprar o material. Eu me lembro quando nós íamos apanhar algodão, laranja era gostoso apanhar porque enchia logo o saco, a gente chupava laranja, era gostoso. Mas apanhar algodão, aquilo não tem peso, irmãos. E a gente cata, paia, cata algodão e o saco não enche nunca. Nunca dá o peso. Quanto sofrimento! Mas era muito bom, o povo vivia alegre, o povo era muito feliz, muito unido. O prefeito Romaninho, junto com ele, foram até o dono da usina Santa Bárbara, doutor João Ometo. E ali eles, conversando com o doutor João, pedindo ajuda para a construção do templo, doutor João disse a pastor Hermenegildo: no que eu posso te ajudar? Ele disse: aquilo que o senhor sentir e quiser fazer pela igreja, por nós, para a obra de Deus. E ele disse: tem umas casas desocupadas, são tijolos que nós chamamos de tijolos comuns. Eram tijolos comuns, mas tijolos grandes, muito grande, pesado. Se servir para o Senhor, a casa, uma delas é sua. E aí pastor Hermenegildo foi lá ver o local e nós fomos um dia lá. Nós partimos junto com ele para a área rural para desmanchar casas velhas, tirar material de construção usado para construir a igreja. E demolimos a casa inteira, arrancamos até o alicerce da casa. Inclusive, quando você chega na Inácio Antônio e para entrar na igreja, aquela parede à esquerda e todo o fundamento, a base, que é o alicerce, foi feito com esse material. Então foi de uma grande ajuda para a obra do nosso Deus. Dr. João Ometo fez isso pela obra de Deus. Foram lá trabalhar, retiraram o material, trouxeram e com dedicação construíram a igreja. Pessoas de indústria que foi convidado, teve empresas que ajudou também, foi criado um livro de ouro, os empresários ajudar. Com a anuência do pastor presidente, que é o pastor João Torrezan, ele abriu um livro ouro e nós trabalhamos muito também nesse livro ouro, pegando a assinatura de pessoas, de colaboradores para nos ajudar na construção do templo. Eles doassem algumas coisas, ou doassem alguns valores para nós conseguirmos construir o templo. Depois a igreja de Americana começou também nos ajudar dentro do limite, porque também eles estavam em construção lá em Americana da antiga sede, né? O povo que passava ali ficava admirado de ver a união dos crentes em trabalhar à noite, feriado, domingo. Então era um mutirão abençoado mesmo que chamava atenção. Chegava das pessoas que nós trabalhávamos junto na Home, dizer, viu, mas por que vocês não conseguem pagar? Não, é que faz parte da comunidade a união. Eles ficavam muito admirados de ver a nossa união em prol da construção da igreja. 1978 foi a inauguração da igreja, né? Como tem muitas fotos aí, que foi uma festa muito boa aqui em Santa Bárbara, que chamou muita atenção. E aí chegou o grande dia da inauguração, foi no dia 21 de abril de 1978. O culto especial foi a chegada no templo. Parece que nós estávamos vivendo aqueles momentos de Israel, quando estava inaugurando o templo que Salomão construiu. Foi muita alegria, foi muita festa, muitas gente, muitos amigos, muitos pastores, poderes políticos, como o prefeito da cidade e outros vieram. Então esse é o que marcou a minha vida. Foi a mudança da rua Graça Martins para a rua Inácio Antônio 248. O grande dia da inauguração do templo, em 21 de abril
de 1978. Pela bondade de Deus, aceitamos o Senhor Jesus aqui nesta igreja no ano de 78, realizado também aqui pela bondade de Deus o nosso batismo nas águas, e logo algum mês nós tivemos o privilégio, que foi o nosso primeiro casamento, primeira cerimônia efetuada pelo pastor Hermenegildo no ano de 1978. O Hermenegildo falou, quero ver essa igreja repleta. E não se preocupe, porque a festa vai ser ali perto do Hospital Santa Bárbara. E quem passar mal, com comes e bebes, já está ali para ser medicado. E desse momento eu nunca esqueço. Que foi nesta congregação onde o Senhor nos alegrou, que muitas vezes, quando o pastor Hermenegildo, todos os domingos na madrugada, fazendo o culto de vigília, de oração, buscando ao Senhor, quando eu me alegrei, o Senhor nos visitando, lembro até o dia de hoje, quando o Senhor selou o meu pai, que agora está com o Senhor, foi selado com o Espírito Santo. Tá bem pouca gente, né? Bem início, né? Aí foi tirado o Hermenegildo, depois ele foi para Nova Odessa, Sumaré, e eu fiquei em Santa Bárbara. O trabalho, meu filho, foi aquele trabalho dinâmico que eu tinha, eu era novo, né? Nós tínhamos o trabalho normal na igreja, tinha o trabalho com a mocidade, nós ia para a praça todo primeiro domingo do mês, que era o culto do jovem, né? Aí nós fazíamos culto lá na praça, dali da praça descia para a igreja, para o templo. Aí nós fazíamos o culto com a juventude. Foi quando nós começamos Batagim. Aquele trabalho começou no meu tempo. Eu tinha aquele Luiz Camelo, que é o genro do Pedro José Bezerra, né? Culto avivado. Batismo com o Espírito Santo teve. Naquela época eu fiz, parece que 12 casamentos, naquele período de quase 5 anos, eu fiz 12 casamentos. E os pioneiros que quando eu cheguei lá, que me receberam, que já me ajudaram muito, foi o Raimundo de Souza e o Zé Bezerra, né? Foi as duas famílias fortes que me deram muita força ali em Santa Bárbara. Eu pastoreava a igreja da Assembleia de Deus em Inácio Antônio, e foi feito um batismo aí na Santos Dumont, Praça Santos Dumont, e foi feito o batismo de 60 candidatos à noite, e eu fui oficiante do batismo. Disseram que eu estava até roxo dentro d'água, sozinho batizar 60 candidatos. A minha mulher falou você estava roxo. De tanto frio, batismo à noite, 60 candidatos, sozinho. Santa Bárbara foi um tempo de muito sucesso na minha vida ministerial. Mas nós fomos congregar em Americana. Mas como a gente ia só aos domingos, nós achávamos que era muito pouco. Aquelas crianças, a gente ia pagar ônibus, então não tinha condições de ir só ao domingo. A gente queria participar de tudo. Aí voltamos para Madureira de novo. Não havia cooperador, não havia quase crente. No Belém não tinha, somente Madureira, que estava funcionando, e Brasil para Cristo. E nós ficamos um tempo no Madureira até conseguir salões por aqui em Santa Bárbara do Oeste. Isso foi na época do pastor ainda Cícero de Lima, quando ele estava presidindo de presidente de São Paulo. Foi comprado esse terreno que está agora em Inácio Antônio, e nós íamos congregando em salão, em salas. Foi feita a nossa igreja, aí nós voltamos para cá de novo. Estamos até hoje, estamos felizes, contentes, recebemos muitas bênçãos de Deus. A pastora Bedenego assumiu o trabalho, eu voltei novamente para cá porque nós congregávamos junto. Daí voltamos aqui para Inácio Antônio, e graças a Deus foi muita troca de pastor, muitos pastores passaram por aqui para a igreja Inácio Antônio. Inclusive eu estive 2 vezes, mas como havia muito pouco obreiro na época, não tinha muito cooperador, então a gente tinha que fazer o trabalho a gente mesmo, e trabalhava um pouco numa igreja, um pouco na outra, mas graças a Deus, com o decorrer do tempo,
foi aumentando, a igreja começou a ficar boa. Aí começamos a construir a igreja do Batagim. Na época, eu já ajudei o pastor Benedito de Abreu, que era o pastor de Americana. O pastor Benedito de Abreu ajudou nós a cobrir o templo do Batagim e nós congregamos embaixo daquele templo. Nós ficávamos no nosso auditório e congregava também no Batagim. Uma vez por semana a gente fazia culto lá. Antes dessa época, porque tinha algumas pessoas lá no Batagim que eram crentes, então nós fazíamos culto na casa do irmão pastor Brito, que hoje ainda ele vive e continua no trabalho. Aí depois disso eu voltei para cá novamente, aí já quem estava aqui era o pastor Munhoz. O pastor Munhoz ainda chegou e participou da festividade nossa do Círculo de Oração, almoçou juntamente conosco e foi uma bênção. Ficou com nós até a tarde, naquele dia da festa do Círculo de Oração. Foi a primeira festa. Paulo descreveu aquela parte: combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Agora só me resta a coroa que está preparada para justo aquele dia. E assim estamos vivendo, irmão, graças a Deus. Aqui estamos ainda relembrando do passado, mas seguindo para frente. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos que estão me ouvindo eu falar. Que Deus abençoe a cada um. Que seja muito breve, próximo aos teus caminhos e que os irmãos vá muito bem. Que Deus os abençoe a cada um. Mas para nós foi um momento de bastante alegria quando nós fomos acolhidos pelo pastor Menegildo, pastor muito bom, muito amoroso, que nos acolheu muito bem. Até hoje a gente sente muita saudade pela família, por ele, pela família. O meu neto disse: vai, vó, receber a oração do meu pastor, que ele ora e Jesus cura. E eu, ouvindo, né, o pedido do meu neto, fui até ali, o qual Jesus me curou para a glória do Senhor, o qual passei 18 anos com depressão também. Aquela igreja unida com a igreja aqui do Jardim Batagim, orando por mim, 18 anos de depressão, o qual as irmãs ali do Círculo de Oração, todas as vezes que dobravam o joelho, oravam por mim, e também fui curada para a glória do Senhor, uma depressão profunda, ao qual estava no fundo do poço, e hoje, para a glória do Senhor, estou trabalhando, fazendo a obra do Senhor, escola dominical, o trabalho, continuo lutando. Enquanto o Senhor não vier, vou continuar servindo o Senhor, porque vale a pena adorar o Senhor. Nós tivemos um culto na casa do pastor Brito, culto muito abençoado na época, quando nós estávamos na época da construção do templo aqui. Tivemos um culto ali que foi, o céu se abaixou naquele dia e vários irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo. E me lembro muito bem que eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, esqueço o nome do irmão agora, mas era um irmão muito abençoado. E aquele irmão se alegrou tanto que ele tinha vontade de pegar aquela geladeira do pastor Brito e pôr nas costas e sair carregando, dentro da alegria, que o fogo caiu de uma forma tão gloriosa. E na época ele foram 9 pessoas batizadas com o Espírito Santo. E nós se alegramos muito naquela noite. Inclusive eu fui batizado ali na casa do pastor Brito. Eu já havia buscado há tanto tempo, buscando e não recebia. Até que chegou este dia, chegando ali, eu falei com Deus, falei: Senhor, hoje eu não saio daqui enquanto não receber o batismo com o Espírito Santo. E naquela noite o Senhor me selou com o Espírito Santo. E na época eu morava aqui no Jardim São Joaquim. Eu lembro quando eu desci pela rua aqui, passando por um trilho aqui para descer no São Joaquim, não tinha ponte ainda, era uma pinguela de madeira. Passamos por aqui glorificando a Deus, não parava de falar em línguas estranhas, porque o fogo foi tão grande, o poder de Deus foi tão grande, que todo mundo ficou abalado pelo poder de Deus. E nós se alegramos muito naquela noite. E lá em 1975, dia 21 de abril, é uma data que eu nunca esqueci, eu aceitei Jesus como meu Salvador, numa segunda-feira de 1975. O líder aqui era o irmão Enoque. O Enoque que dirigiu o trabalho aqui da mocidade. E aí juntou bastante moços e moços. Tinha eu e meu irmão que tocava, tinha o Jesué, né? O irmão Enoque a sanfona, tinha o nosso irmão Vardemar que tocava o saque, né? Então o conjunto aqui era um conjunto muito bonito.
que é o Canção Celeste. Não sei se ainda é hoje ainda esse nome, né? Canção Celeste, né? Louvado seja Deus. Então, depois aí o trabalho cresceu, né? O pastor Munhoz, na época, falou para nós separar a igreja. Um pouco foi lá para Botagim, né? E um pouco ficou aqui. E nós fomos lá para Botagim. E lá começamos a trabalhar para Jesus, ganhamos lá para Jesus. Na época era o pastor Berdenê, que estava aqui em torno do trabalho, né? Eu quero me engajar a igreja com esse hino maravilhoso, que é o dia do aniversário da igreja, os 40 anos. Então, não vou tocar tudo que eu não esqueço, mas... Os pecados castigados em Jesus, foi ali que os olhos abriram e agora minha alegria é sua mão. Irmão, a coisa que eu mais meu sonho na minha vida é quando se fala do céu. Eu sempre, quando eu vou dar meu testemunho, que eu falo sobre o céu, aleluia. Então, irmão, falar sobre o céu é uma coisa muito bom. O céu é uma coisa, eu digo assim, eu, ruim no mundo, não prestava, não valia nada. E agora, né, eu ser participante de uma pessoa que vai morar no céu. Então isso é uma coisa muito boa, muito bom falar do céu, que o céu alegra meu coração. Então, irmão, quando vocês fossem falar, olha, fala sobre o céu. Céu é coisa muito bom, viu? No dia 4 de março do ano de 1984, me lembro que foi um culto muito abençoado, um culto de jovens, naquele dia, onde Deus manifestou o seu poder de uma forma especial. E no final do culto, como de costume, na época o presbítero Francisco Amarante toma o microfone e faz então o apelo, aonde tomei essa decisão de aceitar Jesus como meu Salvador. Nesta época a igreja era pastoreada pelo pastor Ângelo de Fávaro, a qual também me deu apoio, me deu atenção e nós começamos a trabalhar. E eu percebi que Deus queria fazer algo na minha vida. E eu ingressei no grupo de jovens, saíamos fazer culto ao ar livre, e eu era sempre um dos primeiros que estava lá, ajudando os irmãos, carregando a caixa nas costas, preparando o som. Eu estava sempre junto com os irmãos, ainda que eu não sabia pregar, anunciar o evangelho ainda, mas eu estava ali ajudando os irmãos em tudo. Realizando uma festa, um congresso, eu clamando para que Jesus me batizasse com o Espírito Santo. O pastor Galdino se aproxima de mim e diz assim: fala, irmão, o Espírito Santo está sobre você. Naquele instante, a minha língua se enrolou. Então eu comecei a falar línguas estranhas. E o pastor Antônio Munhoz, então, me chama e me coloca como pastor. Agora, então, voltando à Rua Inácio Antônio, voltando à igreja de Inácio Antônio, agora para pastorear aquela igreja. A minha alma se alegrou muito, porque eu estava voltando para a minha casa. Eu estava voltando para o lugar onde tudo começou. Eu até me emociono porque eu sinto dentro de mim, eu sinto que a igreja da Rua Inácio Antônio, ela faz parte da minha vida. Eu comecei a reger essa mocidade. A irmã Dice era líder e outros jovens também passaram por aqui. Aí eu comecei a reger pela misericórdia do Senhor. Não sei nada de música, mas o Senhor nos ajudou. E eu sei que o trabalho não foi fácil. Por muitas vezes, sofríamos porque não tinha um músico aqui para tocar para a gente. A gente tinha que aprender com disco e depois cantar com playback. Então, teve uma época que eu falei para minha irmã Rosilene: vamos até São Paulo, vamos lá comprar disco. Nos perdemos, mas de ônibus, eu e ela.
Aí a gente foi, compramos vários discos. E daqui tem vários louvores que a gente lembra até hoje. Os playbacks eram em fita cassete, né? Que eu lembro com alegria até, né? Era difícil? Era, mas o Senhor nos dava graça. Porque eu passei a minha infância nessa igreja, depois eu me batizei, naquela época não existia conjunto de adolescentes, eu já fui direto para os jovens, trabalhei com os jovens, passei por vários pastores, lembro-me na gestão do pastor Zé Fernandes, o qual ele era um evangelista mesmo, que nós ficávamos na vigília, passávamos a noite na vigília, e no outro dia, de manhã, nós já vinha para a escola dominical, e depois nós saímos evangelizar ali no Cruzeiro do Sul. Um trabalho muito árduo, muito difícil. Ali, irmãos, era só mais chácaras. E nós vínhamos de jejum. Mas quando chegava assim lá pelas 1h, mais ou menos da tarde, nós já estávamos tudo com fome. Nós não aguentávamos mais tanta fome. E daí nós falávamos para o pastor José Fernando: pastor, nós estamos com fome. Ele falava: vai ali, minha filha, entrega o jejum e come, irmão. Daí nós comia goiaba, chupava laranja, era aquilo que nós tínhamos. E nós chegávamos em casa assim, mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, mas a gente estava feliz, porque ali nós podíamos evangelizar, podíamos falar do amor de Cristo. Eu vim para essa igreja, eu tinha 17 anos, foi no final do ano de 1983, ainda na época do pastor Abednego. O pastor Abednego para mim foi um pastor, um pai pastor, né? Vim de lá do mundo, trazendo muitos problemas, muitas dificuldades. Ele muito me ajudou, ele estendeu a sua mão, realmente ele foi um pastor, me colocou no ombro, curou minhas feridas e me ajudou. Né? Logo depois o pastor Bedenego saiu, veio o pastor Ângelo, que também nos ajudou, e eu me lembro, marcou muito a minha vida num domingo, era um domingo de carnaval. O pastor Ângelo chamou todos os jovens para vir na frente. Ele disse que queria orar pelos jovens, porque era um domingo de carnaval, para que Deus protegesse os jovens, né, quando os jovens saíssem da igreja. E eu fui para frente, dobrei o meu joelho, e quando eu dobrei o meu joelho, o pastor Ângelo levou a voz em oração, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E a partir daquele dia eu pude desfrutar uma alegria maior na minha vida, uma força maior da parte de Deus. E depois, no ano de 89, o Joaquim veio para a igreja, né, no ano de 88, e ele aceitou Jesus. E eu me lembro que o pastor José Ferreira disse que no dia que o Joaquim aceitou Jesus, ele chegou na casa dele e disse para a irmã Sueli, o futuro esposo da Dirce, estava na igreja. E a irmã Sueli perguntou para ele é um obreiro? Aí ele disse: não, ele aceitou Jesus hoje. E logo depois, né, Joaquim procurou o pastor José Ferreira e falou com ele que queria me namorar, né? E o pastor José Ferreira disse que ele já sabia que era de Deus, né? Que era aprovado por Deus. E depois Deus cumpriu a promessa, né? Que Deus usou o pastor José Ferreira, e ele disse que Deus ia me dar um filho. E realmente o Senhor cumpriu essa profecia, né? O Senhor me concedeu uma filha perfeita, com saúde. Era de 25 a 30 jovens para fazer evangelismo. Aí eu me lembro que o líder da época colocava 2 jovens cada rua para fazer evangelismo. A gente evangelizava o centro da cidade inteira, entregando folheto. Não ficava nenhuma casa sem gente entregar folheto. Eu cheguei aqui no ano de 88, junto com minha família, meus pais. Eu não conhecia quase ninguém, não conhecia ninguém da igreja. E a única amizade que eu tive mais ali foi com a Dirce. A Dirce foi uma mãezona para mim, eu falo para ela sempre, que até hoje ela é minha mãezona. Casamos em 89, né? 4 de novembro de 89. E quem fez o nosso casamento foi o saudoso pastor Antônio Munhoz. Eliseu pediu a capa de Elias. Senhor meu Deus, eu quero a capa de Eliseu. Eliseu pediu a capa de Elias. Senhor meu Deus, eu quero a capa de Eliseu.
Esse hino foi o primeiro hino que eu e a Neuza cantamos na igreja. E assim a gente continuou cantando, louvando ao Senhor. E estamos até hoje, de vez em quando a gente canta e é uma bênção. Final da década de 90, eu era missionário auxiliar na congregação de Itajobi. Estava começando a ser estruturada através do trabalho do pastor Antônio Munhoz. Ele foi numa festividade, me viu e disse que Deus havia me mostrado a ele já fazia 3 meses numa visão. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era. E me convidou então para vir para a Americana trabalhar no campo, e especialmente em Santa Bárbara do Oeste, para auxiliar o pastor José Irene de Siqueira, que era o pastor naquela época da Inácio Antônio. E a justificativa foi essa: o pastor José Siqueira vai deixar a congregação, depois de alguns anos que ele já está lá, e eu quero que você o substitua naquela igreja para fazer a obra de Deus. Foi a minha primeira igreja como pastor, e esses irmãos estão até hoje guardados, gravados no meu coração e nunca sairão. É uma congregação que na qual eu fiz história e que fez parte da minha história ministerial. Eu tenho um amor muito grande por esses irmãos. Um culto que me marcou foi um culto em que um irmão chegou totalmente embriagado numa quarta-feira. Ele não era crente, não é? Ele chegou embriagado no culto, inchado, totalmente descontrolado pelo poder da cachaça, e nós oramos por ele naquele culto de quarta-feira, e aquele cheiro de pinga foi se exalando dentro do templo, e quando nós terminamos a oração, esse irmão estava completamente curado, né, do vício do alcoolismo naquela noite. Nós ficamos muito felizes, a sua família veio para a igreja e durante algum tempo ele congregou na Inácio Antônio. E os cultos que nunca sairão da minha memória são os cultos de Santa Ceia, que eram cultos maravilhosos, onde nós sentíamos assim o poder de Deus de forma extraordinária. Tive o privilégio de ser pastor aí na Inácio Antônio. Para mim, eu costumo dizer até hoje, foi uma das melhores igrejas que eu tive o privilégio de ser pastor. Para mim foi uma honra muito grande o tempo que passei com vocês. Eu quero, nesse momento, deixar aqui uma recordação. Quando eu fui pastor aí, eu me lembro que eu cheguei no irmão Natanael Flauzino. Eu disse para ele: eu estou precisando de alguém para cuidar da orquestra. E ele me disse assim: pastor, eu estou com tudo preparado, eu só estava aguardando a oportunidade. A partir daquele momento, nós colocamos ele como maestro da orquestra Inácio Antônio, e a orquestra até hoje só tem crescido. Eu louvo a Deus pela vida dele, mais conhecido como Churek. Que Deus abençoe toda a igreja da Inácio Antônio, esse aniversário, essa festa que vocês estão comemorando. Que Deus abençoe. A palavra de Deus diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho terá galardão. Que Deus abençoe, no nome de Jesus, e boa festa para todos. 2006 foi no mês de fevereiro que nós tomamos posse da congregação lá do Inácio Antônio. E nós tivemos o prazer de trabalhar com os irmãos ali 5 anos, e foi uma época muito boa. Passamos ali conhecendo os irmãos, fizemos amigos, já conheci alguns amigos ali, e foi uma alegria trabalhar com os irmãos, os obreiros. Tivemos várias experiências ali no trabalho, na área de evangelismo, na área da reforma ali do templo, né? Nós tivemos o prazer ali de fazer algumas mudanças para melhor. O senhor bem sabe que o sonho nosso, dos irmãos do Inácio Antônio, era ser proprietário daquele terreno vizinho do templo. E nós oramos muito porque nós até investimos ali naquele terreno, na casa que ainda existe, né? E fizemos algumas obras ali para atender a necessidade dos irmãos do Inácio Antônio. E depois de algum tempo, agora na direção do pastor Ageu, Deus presenteou aquele terreno. Pastor Cláudio Munhoz nos ajudou, comprou aquele terreno, e eu fiquei muito feliz, porque nós fizemos até campanha de oração para a compra do terreno ali. Nós tivemos a experiência daqueles trabalhos de evangelismo. Nós fizemos alguns trabalhos na praça central ali. Eu lembro que, numa certa ocasião, nós fizemos um desfile até a praça, do templo até a praça. E naquele dia levantou um temporal, um ventania,
e um frio tremendo, mas nós não recuamos, nós avançamos, fizemos o culto na praça e Deus foi glorificado naquele trabalho. Ficou muito marcante aquele trabalho porque foi uma prova, né? De 2016, o pastor Moisés me chamou aqui no gabinete dele e me comunicou que ele tinha orado a Deus e a pessoa que ele estava precisando de um obreiro lá na congregação de Inácio Antônio, né? E ele me fez o convite no dia 10 de abril de 2016 e no dia 13 de abril de 2016 a gente assumiu a congregação lá. Antônio Munhoz tinha uma preocupação bastante grande com aquela igreja, ele tinha um carinho especial com aquela igreja e os irmãos receberam a gente de uma forma assim, especial. Aquelas coisas que Deus me disse, uma das coisas que esse irmão citou, e por 3 vezes ele citou esse nome, Inácio Antônio. Repetiu por 3 vezes. E me disse assim, guarde esse nome. E só que o tempo passou, eu nunca tive a curiosidade de saber, né, nem onde ficava essa igreja. Na minha opinião, na minha maneira de pensar, Inácio Antônio era um bairro, né? Eu ia assumir à noite, eu fui de manhã. Aí eu descobri que era a rua que era Inácio Antônio. A igreja está completando os 40 anos e nesses 2 últimos anos a gente esteve junto ali, trabalhando com os irmãos. E é muito importante cada membro, né, da igreja investir alguma coisa no reino de Deus, né? Que com certeza teremos a recompensa e toda a igreja, toda a cidade, vamos dizer assim, acaba sendo abençoada. E alguns irmãos têm comentado com a gente, de ver a forma que Deus tem trabalhado assim na parte de milagres, né? Deus tem curado muitas pessoas, abençoado muitas pessoas, e isso deixa a gente assim confiante, né? Porque os sinais precisam acontecer e a gente vê Deus trabalhando dessa forma, isso acrescenta a fé das pessoas e dá ânimo para a gente continuar trabalhando, né? Então eu sou grato a Deus por isso também. O interessante é que o pessoal de Americana, a igreja toda nossa do campo de Americana, eles dizem assim, o Jardim Inácio Antônio, mas na realidade não é o Jardim Inácio Antônio. A Inácio Antônio é a Rua Inácio Antônio, né? Rua Inácio Antônio, 248. A igreja fica no centro de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Inácio Antônio. Aí passou um tempo, aí foi o pastor Munhoz que veio para Americana, né? Aí começou a se engajar também nos trabalhos das congregações, né? Aí começou a dar um apoio para começar a descentralizar as igrejas, né? Começar a levar as congregações para o bairro, né? E foi onde que deu uma alavancada para o trabalho crescer, não só em Santa Bárbara, como aqui em Americana, né? Com a vinda do pastor Cláudio Munhoz, então eu creio que eles vai dar todo o apoio, né, para que essa obra seja realizada, né? O pastor Antônio Munhoz, nosso inesquecível pastor, uma pessoa com uma visão do céu, que desde a chegada dele ao campo de Americana, ele sempre foi um apoiador da obra, que a visão do pastor Cláudio Munhoz seja a mesma visão do pai, né, do pastor Antônio Munhoz. E o pastor Cláudio realmente não deixa a desejar. Estamos felizes com ele e esperamos que a Americana realmente vai dobrar o seu sucesso com o pastor Cláudio. Desejamos a ele muito sucesso. Tenho ótimas lembranças da igreja, da congregação Inácio Antônio, que sempre foi uma bênção. Alguns anos atrás era um trabalho muito difícil, os trabalhos aos redores, eles prosperavam, mas o centro, que era Inácio Antônio, tinha algumas dificuldades de membresia, de desenvolvimento. Mas como a obra é de Deus e ela nunca para, a conta de Deus é de somar e multiplicar. Passaram por ali muitos pastores que eu conheço, verdadeiros homens de Deus, e chegou até aqui. E até aqui tem prosperado para a glória de Jesus. Havia-se a necessidade de se comprar o terreno ao lado. Ao longo dos anos, muitos pastores trabalharam e oraram por isso. Mas aprove Deus, nestes últimos dias, conceder-nos o recurso
para fazermos aquela compra. E fizemos de coração. A igreja sede tinha muitas necessidades mesmo. Nós enxergamos esta obra como prioridade, porque não podíamos perder a compra desse terreno. E eu creio que Deus tem uma obra muito grande nesta cidade através desta igreja. Eu creio que na vinda de Jesus, esta igreja irá apresentar um grande número de salvos para a glória de Deus. 40 anos não são poucos dias, mas o Senhor tem sustentado esta igreja, porque está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, em nome do Ministério do Belém, nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, em nome deste ministério, ao qual, por bondade de Deus, estou servindo, em nome da minha família, em nome de todos os irmãos do campo de Americana, eu me congratulo com vocês, me alegro junto com vocês, porque este dia foi Deus quem fez. E que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, e que Deus continue abençoando vocês, o pastor Ageu, toda a sua família, toda a igreja, a parte dos obreiros, em especial todos os obreiros que servem aí, e que Deus possa continuar abençoando esta igreja até a volta de Jesus. Quero deixar um versículo, está registrado a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muito obrigado, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso
poder levantou-me. A Deus seja glória.